Vamos dar então início à terceira parte desse assunto, que é a interpretação de razão de chances, risco relativo, razão de risco, né, e outras diversas medidas que têm em comum uma tentativa de explicar uma relação de causa e efeito, né, e a interpretação desses diversos ah, indicadores são bastante semelhantes. A ideia aqui então é tomar alguns artigos científicos, olhar para as tabelas deles, os valores deles e tentar interpretar os resultados. Esse primeiro estudo foi um estudo feito com diabetes gestacional, tá? Como desfecho, e uma série de fatores de risco foram testados para ver quais deles têm uma relação que explique essa diabetes, ou seja, a identificação de fatores de risco. Tá? O autor poderia ter feito diversos cálculos de razão de chance de maneira bivariada. Ele aqui optou por uma regressão logística, tá? Que é uma regressão múltipla e não multivariada. Na opinião da maioria dos estatísticos, não se pode admitir que seja multivariada uma regressão logística. A regressão logística, então, ela vai te permitir pegar essas várias fatores de exposição, né, fatores de risco, e confrontar para tentar explicar uma única variável dependente, uma única desfecho, uma única doença. Para ser multivariada, só explicando, a gente teria que ter diversos desfechos também aqui. Tá? Muito bem. A regressão logística gera em seus coeficientes as razões de chance, né, cujos intervalos de confiança podem ser calculados. Tá? Esse valor P aqui é o valor P do teste estatístico aplicado para verificar a significância do coeficiente na regressão. Tá? Eu não vou entrar no mérito da interpretação do valor P aqui. Tá? Nós poderíamos admitir até essa tabela sem o valor P e ainda assim ela seria interpretável. Tá? Muito bem. É importante a gente, quando olha para uma tabela dessa, tentar identificar que tabela de contingência o autor imaginou. De forma que, tá? Vamos pegar aqui, vamos tentar entender. Aqui eu tenho 3 variáveis independentes, né? 3 exposições que tentam explicar todas elas o mesmo desfecho, que é a diabetes gestacional. Tá? Eu vou pegar essa exposição aqui que está bastante clara, que é a história familiar de diabetes. Então perceba que a própria natureza da variável que ele coloca aqui me permite identificar de maneira muito fácil que ele atribuiu um valor 1 sim para as pessoas que tinham uma história familiar e não para as pessoas que não tinham uma história familiar. Então, a minha exposição, que é a história familiar, ele pode ter sim e não ter a história familiar. E o desfecho, a diabetes gestacional, que pode ser a ocorrência da doença e a não ocorrência da doença. Pois muito bem. A tabela de contingência então está entendida, lembrando então que o que está se testando é se o valor 1 explica o valor 1, ou seja, se a pessoa ter a história familiar aumenta as chances de ter diabetes gestacional. Tá? O que acontece em muitas das tabelas, tá, é uma fixação de um valor 1 de razão de chances para ausência da exposição. Tá? Isso é muito comum, principalmente quando a gente avalia variáveis multinomiais, tá? Que seriam variáveis categóricas que teriam diversas possibilidades de resposta e não necessariamente apenas a dicotômica. Né? Mas aqui no caso é uma variável dicotômica binária típica, tá? Então nem haveria necessidade de fixar esse 1. Tá? Mas enfim, o que me importa então é esse valor de razão de chance. E a primeira pergunta que vem é: esse valor de razão de chances é significativo? Ou seja, a história familiar explica
né, é um fator de risco, aumenta a chance de diabetes gestacional? Ora, como eu disse, pelo algoritmo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar o intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança está todo acima do 1. O 1 não faz parte dele, quer dizer, ele não é igual ao 1, quer dizer, o intervalo de confiança não passa pelo 1. Quando ele não passa, eu já posso admitir que há uma associação entre essas duas variáveis, certo? Então, a história familiar do diabetes, tá, está associada ao diabetes mellitus. Mas como está associada? Ela aumenta ou diminui a chance? Bom, eu sei que ele fixou 1 aqui no sim, né? Então eu estou testando o fato de aumentar a chance de, né? A história familiar aumentar a chance de diabetes, tá? Eu estou com o intervalo todo acima do 1, tá? Como ele está acima do 1, eu afirmo que a história familiar aumenta a chance de ocorrer diabetes gestacional. Aumenta a chance. E aí, como eu sei que foi diferente do 1, não passou pelo 1, eu posso observar o valor de razão de chance, tá? Pontualmente, ele é de 6,79. Isso indica que a chance de uma pessoa que tem história familiar com diabetes, tá? A chance delas apresentar diabetes gestacional é 6,79 vezes maior do que aqueles que não têm história familiar de diabetes. Essa é a interpretação, certo? Eu poderia até afirmar 579%, né, de maior chance. Tá? A questão de nomenclatura. Muito bem. Se a gente observar nessa tabela, então, todas as variáveis, tá, estudadas, tá, na verdade, provavelmente não estudada, mas aqui ele quis mostrar apenas aquelas que deram uma associação significativa, mas todas essas variáveis, tá, aumentam a chance de ocorrer diabetes gestacional. Então, a idade, que não está bem definida aqui como ele dicotomizou a idade, tá, a educação, ou seja, as pessoas terem um nível educacional menor aumentou a chance, tá, em 3,59, né, a história familiar, né, e um IMC de gestação que ele também não discrimina aqui, talvez o texto seria mais claro, mas isso aqui também está associado. Por que eu sei que está tudo associado? Porque todos os intervalos de confiança não passam pelo 1 e estão acima dele. Tá? Esse segundo estudo aqui, uma temática bastante interessante, um estudo estadunidense do estado da Califórnia, onde estudaram se as pessoas que são medicadas com cannabis sativa, se elas têm uma tendência maior de usar outras substâncias como álcool, tabaco e outras drogas ilícitas. É uma pergunta bastante interessante, né? De um tema que infelizmente para muitas sociedades ainda é tratada como tabu. E aí parabéns ao estado da Califórnia, esses pesquisadores que conseguem tratar com a ciência esse assunto, né? Bom, essa é uma tabela bastante mais densa do que a anterior, porque aqui o autor fez questão de mostrar todas as possibilidades, os cruzamentos de variáveis que ele fez, e não apenas aqueles que deram significância. Eu gosto mais desse tipo de tabela, para quem for escrever, mostre também aquilo que não é, né? Aquilo que não ocorreu. Eu acho isso muito importante, né? A não ocorrência de uma confirmação de hipótese também é um resultado importante para a construção do conhecimento. Ele tem, na verdade, 2 níveis, né, de estudo aqui, porque ele tratou as pessoas como... Ele fez um extrato, né, para poder controlar confundimento de pessoas que sempre usaram, né, substâncias com cannabis sativa e pessoas que apenas há 30 dias usavam essa substância.
para tentar tirar o confundimento de a pessoa já ser uma usuária mais natural da substância. Mas o que ele quer saber mesmo é essa diferença entre o MMP e o NPU. O MMP são as pessoas que recebem tratamento médico com cannabis sativa. E o NPU são as pessoas que não recebem tratamento médico. Então, o que eles querem saber é se esse tratamento médico com a cannabis sativa pode induzir a pessoa a utilizar outras drogas e outras substâncias nocivas à saúde. Muito bem, então eu vou olhar apenas para esse grupo aqui do Lifetime, né, que é o grupo, só para a gente poder tirar exemplos para a gente concluir sobre o nosso objeto, que é interpretar razão de chance e razão de risco. Percebam que aqui nesse caso nós temos uma razão de risco e não uma razão de chance. Isso é devido ao delineamento que foi utilizado pelos autores, tá? Permitiu esse uso, mas a interpretação continua sendo a mesma. Tá? Então, ele tem aqui, vamos montar a tabela de contingência, né, o fato de ser medicalizado com a cannabis sativa como uma exposição, que ele pode ser medicalizado ou não. Tá? E, como desfecho, ele tem diversos desfechos, que são o consumo do álcool, o consumo da nicotina, de alucinógenos, estimulantes e por aí vai. Tá? Então, ele tem diversos desfechos, né, que todos eles de alguma forma o consumo de alguma substância. Essa é a tabela de contingência dos autores. Tá? Muito bem. Isso posto, a gente pode então começar a interpretar os valores. Peguemos aqui, por exemplo, ele quer saber se a ingestão de álcool é maior, né, a ingestão de álcool, né? Então perceba que a tabela aqui está invertida em relação ao anterior. Tá? Desfechos estão aqui nessa minha primeira coluna. Tá? O que varia aqui são os desfechos e não a exposição. A exposição é a mesma. Tá? Então, eu tenho aqui os valores de risk ratio, né, de razão de risco relativo, tá, e seus intervalos de confiança. Tá? Então, vamos olhar aqui. Ó. Será que o álcool, né, teve o seu consumo alterado em razão da terapia por cannabis sativa? Tá? Quando a gente olha aqui, é muito curioso, esse intervalo de confiança aqui para o álcool deu de 1.0 a 1.1. Tá? E a pergunta é, esse intervalo de confiança passa pelo 1? A resposta é sim, passa. Tá? Porque o 1 foi um encontro. Tá? Então, bem característico, né, que às vezes as dúvidas existem nesses pontos de limite. Né? Essa tabela é muito boa porque mostra que, nesse caso aqui, o intervalo de confiança passou pelo 1. Isso significa que o fato de ser medicado por cannabis sativa ou não interfere no consumo de álcool, né, na população em estudo. Certo? A mesma coisa está acontecendo aqui para a nicotina. Ó. De novo, um intervalo de confiança de 1.0 a 1.1, de maneira que pode se concluir que nesse extrato, tá, as pessoas que foram medicadas com cannabis sativa não aumentaram o consumo de nicotina. Não há relação nenhuma. Tá? Não pode dizer que isso aumenta ou diminui. Tá? O intervalo passa pelo 1. Aqui começa a aparecer um resultado significativo. Tá? Percebam que esse intervalo de confiança, tá, já está todo acima do 1. Ele não encosta no 1, ele não passa pelo 1. Isso significa que a medicalização com cannabis sativa aumenta o risco de uso de alucinógeno. Tá? Enquanto, aí está aqui o valor de risco, 1.3, né? Ficou meio apagado aqui, né? Em 30% ou em 1,3 vezes. Então, o risco, tá? As pessoas que são medicadas com cannabis sativa apresentam 1,3 vezes maior risco de consumir alucinógenos. Tá? Percebam que aqui para as drogas estimulantes, né, como crack e cocaína, também não há uma associação significativa. Tá? Para sedativos e hipnóticos também não, nem para opioides, nem para
canabinoides sintéticos. Tá? Então, essa tabela é muito interessante, né, porque mostra, primeiro, que o risco relativo é interpretado da mesma forma que a razão de chance, sob o ponto de vista numérico. Tá? É lógico que isso tem implicações sob o ponto de vista da qualidade da informação epidemiológica, mas não vou entrar nesse mérito. Mas sob o ponto de vista numérico, a interpretação é a mesma. E o legal é que alguns intervalos caíram no limite, né, mostrando para a gente que o limite, sim, inclui o 1. Tá certo? Vamos aqui para um terceiro estudo. Um estudo que definiu como exposição à atividade física para identificar a mortalidade geral. Tá? Um estudo que essa tabela aqui ela vai mostrar algumas coisas interessantes para a gente. Primeiro, que ele chama de hazard risco, hazard ratio, tá? Que é a mesma coisa que risk ratio, tá? Ou não para alguns autores, mas não bem de novo. Por mais que eu tenha aqui uma medida que pode até ser interpretada por alguns como epidemiologicamente diferente, a interpretação numérica não vai diferir, certo? Então ele tem aqui uma atividade física como exposição e um desfecho é o óbito. Tá? De novo, né? Montando nossa tabela de contingência. Tá? Na verdade, agora aqui, a atividade física, tá? Ela não é simplesmente uma relação tão simples de sim ou não, mas sim em diversos níveis. Tá? Muito bem. O que agora vai ficar um pouco diferente é que esses intervalos de confiança, todos aqui, com a exceção desse moderado no modelo 2, sim, ele aqui usou 3 modelos, tá? Ele fez uma análise de regressão anterior, tá? Para definir novas variáveis, né? E aí sim fazer, calcular essas razões, né? Sem entrar nesse mérito, né, de tentar explicar todo o artigo, mas enfim, aqui o que é importante a gente notar, por exemplo, nesse primeiro modelo, né, os 3 níveis de atividade física têm intervalos de confiança que não passam pelo 1. Isso significa que os 3 níveis de atividade física, tá, interferem de alguma forma, se associam, né, significativamente ao óbito. Agora, a pergunta é como que eles estão se associando ao óbito? Percebam que agora os intervalos estão abaixo do 1. Quando estão acima do 1, aumenta a chance, aumenta o risco. Quando está abaixo do 1, protege, tá certo? Protege de ocorrer o desfecho, que no caso aqui é a morte. Tá? Então ele está nos dizendo aqui que os 3 níveis de atividade física diminuem a chance, diminuem o risco de óbito. Tá? E aí, sabendo que esses 3 aqui são significativos, eu posso olhar agora para os valores propriamente ditos. Tá? E vou perceber que esse risco, tá, diminui. Olha aqui, agora eu vou olhar para o valor pontual, porque eu já sei que eles são significativos. Esse risco aqui está diminuindo conforme aumenta a intensidade da atividade física. Eu saio de 0,64 para 0,61 e depois para 0,48. Né? Então, enquanto as pessoas com uma atividade leve, uma atividade física leve, né, tem 64% de chance de irem a óbito, tá? As pessoas que têm uma atividade física intensa, alta, têm uma chance, um risco menor. Tá certo? Aqui nessa tabela, no caso, apenas esse valor desse modelo, o moderado, tá, passou pelo 1, e aí nesse caso aqui não seria significativa a associação. Aqui um estudo nacional da Cadernos de Saúde Pública, uma revista bastante confiável, né, em território nacional, e, inclusive além do território nacional, um estudo recente, então uma tabela que é bastante então atual para a gente ver a forma de apresentar resultado e interpretar. Tá? Esse estudo avaliou se a política do Empax,
é uma política nacional voltada para a educação nutricional de crianças, tá? Se eu não me engano, ela inclusive já não existe mais, tá? Ela foi incorporada, se eu não me engano, pelo Guia Alimentar. Mas enfim, se isso aqui eram políticas que as escolas poderiam adotar ou não, né? E como que essa política influenciou na alimentação das crianças, tá? Então eles pegaram escolas onde as crianças, escolas que adotaram a política do Empax e escolas que não adotaram a política do Empax e compararam essas duas escolas, essas duas exposições ao desfecho do aumento, tá? Eles estudaram pontualmente aumento de alguns grupos de alimentos, tá? Então eu tenho aqui o Empax como exposição e grupos de alimentos como desfecho, né? Então vejamos aqui, ó. No caso das frutas, né? Então de novo aqui eu vou ter diversos desfechos aqui nessa coluna, né? Então diversos desfechos, tá? E a primeira pergunta que ele fez: será que o consumo de frutas foi influenciado pelo Empax? E quando a gente olha aqui para o intervalo de chance, ele não passa pelo 1, tá? Aqui há uma divergência, né? Porque para o valor ajustado, sim, aí sim deu uma diferença significativa, tá? E aí a leitura do texto vai levar a uma interpretação melhor dessas divergências, tá? Eu vou me ater apenas a essa coluna aqui da razão de prevalência, tá? Para alguns autores, razão de prevalência é a mesma coisa que razão de chance, para outros não. Mas o fato é que mudou a sigla, mas não vai mudar minha forma de interpretar. Passou pelo 1, então eu afirmo que o Empax não influenciou no consumo de frutas, tá? Não influenciou no consumo de verduras, tá? Ó, todos esses de legumes e de alimentos com consistência adequada, nenhum deles sofreu interferência porque todos eles passam pelo 1. A partir aqui do refrigerante, tá? Eu tenho já uma não passagem pelo 1, então há uma relação significativa. O que é interessante que os autores deixam claro no texto é que tudo isso foi medido se aumentou, tá? Então aqui, né, a presença ou não do Empax está relacionada com um aumento, né, ou não aumento do alimento, no caso aqui do refrigerante, tá certo? Então, aqui nesse caso, a minha interpretação é que o Empax protegeu do aumento de alimentos adoçados, porque está abaixo do 1, tá certo? Protegeu significa então que, né, os alimentos adoçados com açúcar ou achocolatado foram diminuídos na presença do Empax. Tá? Então, crianças que estavam em escolas onde o Empax estava instituído, tá, tiveram apenas 85% de chance, tá, em relação às crianças que não tinham o Empax. Tá? A mesma coisa que eu posso interpretar aqui na comida industrializada, que também diminuiu com o Empax, a bolacha, biscoito, o salgadinho e os alimentos não saudáveis, né? O que nos dá uma dimensão de que o Empax poderia ser avaliado como uma boa estratégia para promoção de saúde. Tá? Talvez tivesse que ter alguns ajustes para promover o aumento de alimentos saudáveis. Tá? Então, esse aqui é o último estudo que eu tenho para mostrar. E eu vou colocar no comentário aí do vídeo um link para arquivo em Dropbox dessa apresentação aqui, onde as pessoas vão ter todas as referências, né? E espero que tenha ajudado algumas pessoas aí. Perdão, me despedi antes, né? Na verdade, aqui ainda coloquei em homenagem ao nosso amigo, meu grande amigo Denis, que me solicitou essa ajuda aqui um exemplo de uma tabela com um estudo relacionado à nutrigenômica, tá? É um assunto que eu tenho muito pouco domínio, tá? Mas se a gente entende a interpretação das razões de chance, a gente vai conseguir entender um pouco disso aqui, tá? Ele tem aqui uma série, tá? De desfechos genéticos, tá?
uma sopa de letrinhas aqui que realmente eu não consigo compreender, tá? Mas uma série de manifestações genéticas em função perdão, uma série de fatores genéticos como exposição para ocorrência ou não de câncer de mama. Na verdade, aqui é um estudo de caso controle, então pegaram pessoas com câncer e sem câncer e olharam se elas tinham determinadas valores, substâncias, enfim, expressões genéticas de polimorfismo, né? Sinceramente não domino esse tema, e foram identificar se nesses casos e controles. Então aqui todas essas substâncias têm caso e controle, caso e controle, caso e controle. Ele dá uma série de informações aqui, mas o que nos interessa é aqui a razão de chance. Então percebamos que essa primeira substância ou manifestação, tá, ela teve aqui um intervalo de confiança passando pelo 1. Isso significa que ter ou não essa manifestação genética, tá, não se relacionou ao câncer de mama. Tá? A gente vai observar que dentre todas essas substâncias, as que apresentaram uma associação significativa com o câncer foi essa segunda, tá? A quarta, a sexta, essas outras duas aqui, essa aqui de uma maneira inversa, né, protegendo, e mais essas duas aqui. Tá? Então, como que eu estou olhando? De novo, né, eu estou olhando para intervalos de confiança que não passaram pelo 1. Em alguns casos estão acima, tem que ter cuidado com essa que ficou abaixo. Né? Então, aqui um exemplo de que a partir de um estudo epidemiológico, né, e de técnicas, né, muito utilizadas na epidemiologia, você consegue identificar, né, manifestações, né, de alto nível, né, de pesquisa, né, laboratorial, e identificar substâncias ou manifestações genéticas, né, a partir de um estudo epidemiológico. Né. Então, mais uma vez aqui um p-valor aparecendo. Esses p-valores aqui são de Q quadrado, de teste Q quadrado. Como eu já disse, eu preferiria, se eu fosse o autor, a não apresentar isso aqui, tá? Porque ele pode gerar alguma confusão. Apenas essas duas colunas aqui seriam suficientes para concluir. Bom, agora esse aqui é o último e fica então a apresentação disponível aí para quem quiser baixar, tá? Com as referências todas. Um abraço.